Olá, aqui estamos hoje para conversar sobre um fluxograma, na verdade, no início da pesquisa, um grande labirinto. Diz Conrado Schoschauer que nós estamos indo do Homo sapiens para o Homo dicens. O Homo sapiens é aquele que sabe, que viveu 30 anos aproximadamente a sua vida adulta. E o Homo dicens é aquele que aprende. Aprende continuamente, porque o mundo está numa terrível velocidade de mudança. Eu aqui com 40 anos de odontologia, 25 anos de sedação, resolvi fazer o movimento inverso, ir para a internet e anular os meus conhecimentos de sedação e pesquisar o meu interesse inicial. Então, é como se eu tivesse retornado no tempo, obviamente agora com toda a tecnologia à minha disposição e ciente dela, como Homo dicen que sou, o homem que aprende, e eu fui buscar informações sobre sedação e odontologia no Brasil, como quem quer buscar caminhos para poder conhecer mais sobre sedação. E isso me inspirou e eu fiz esse fluxograma com a ajuda dos meus colaboradores, da minha equipe, obviamente de estratégia, aonde eu pudesse dar clareza a toda a confusão, ao todo o caos que eu encontrei ao tentar fazer essa pesquisa como um iniciante, aquele que nada sabe ainda sobre sedação, mas tem interesse sobre o tema. Vamos lá então? Eu fiz o fluxograma e quero apresentar esse fluxograma a vocês. Então, na medida que fiz essa pesquisa e que senti o caos, comecei a tentar colocar como um iniciante os pontos negativos e positivos de cada encontro meu com alguma possibilidade de aprendizado de sedação e odontologia. Como eu disse, então, eu parto do iniciante que quer investir, mas não entende as opções. Então, a partir dessa tentativa de colocar pontos negativos e positivos, eu tentei criar um fluxograma aonde você, que ainda não começou na sedação e odontologia no Brasil e não consegue estabelecer alguns critérios fundamentais para que você exerça a sua escolha, eu vou fazer esse caminho, vou lhe entregar essa trilha com esse fluxograma que eu acho que ficou bastante elucidativo. Então, a sedação e odontologia é o tema e você quer investir neste aprendizado. Então, se começa sempre pela sedação inalatória, né? Então, a sedação inalatória vai ser o início do nosso processo de aprendizado. Por quê? Porque é uma via titulável e devemos conversar pela segurança e pela praticidade que o óxido nitroso nos traz através dessa via. O óxido nitroso é o medicamento, é o fármaco titulável, porque ele é inorgânico, são moléculas inorgânicas que não se misturam com não interagem a ponto de exigirem metabolismos hepáticos, excreção renal, enfim. Por isso, ele atua na córtex frontal e é eliminado por diferença de gradiente de compressão. Então, na hora que eu tenho uma pressão maior de óxido nitroso dentro da célula e menor fora com oxigênio, eu vou começar a eliminar esse óxido nitroso. E por isso, então, ele é titulável. Você pode incrementar aos poucos a quantidade para chegar na medida ideal que esse seu paciente vai precisar. E do mesmo modo, você pode ir retirando e com a mesma rapidez que você vê resultados na implementação de aumento de doses, você também vê resultado na retirada dessas doses. Então, não é a via que é titulável. O fármaco, a droga precisa ser titulável para que essa implementação, essa incrementação seja tão rápida quanto a retirada deste medicamento. Seja em qual via for, o importante é que o fármaco seja titulável. E uma via para ser titulável precisa dessa rapidez de resultado, que seriam as duas opções que temos na odontologia, a inalatória e a venosa. Devemos começar o nosso aprendizado pela via inalatória, pelas razões já explicadas. Na medida que eu sei que o melhor caminho para começar a fazer sedação é através da via inalatória, agora eu começo a criar condições para fazer na minha escolha. Começo a ter critérios para escolher. Então é muito importante que a gente explique
que nosso papel aqui é lhe entregar critérios. Se você vai escolher ou não o Grupo Nitro para fazer o seu curso, está nesse momento para nós sendo absolutamente secundário. Primeiro, a gente quer falar sobre os critérios para que você venha a escolher o seu aprendizado, o caminho do seu aprendizado em sedação inalatória. Então, o primeiro critério que você deve criar é a carga horária do seu curso. Qual é a carga horária que deve ter o meu curso? E se presencial e online, ou se presencial ou online. Então, aqui temos o primeiro critério. O curso não pode ser só online. Ele precisa ser presencial e online. Vamos começar pelo não. Por que que ele não pode ser exclusivamente online? A explicação, a justificativa para isso, além da história do aprendizado que precisa de uma experiência, e você só se sente aprendiz de algo, que você aprendeu algo, na medida que você crie e viva a experiência desse algo, e essa experiência no início, obviamente, tem que ser conduzida por um mentor, por alguém mais experiente. Então vamos a um exemplo muito interessante que fala do risoto, que tem pessoas que fazem risoto e nem cozinham, pela, pela, pela vontade, pela expertise, pelo o ritual da execução de um risoto. Então, essa pessoa vai, busca um curso num chefe italiano, aprende a fazer esse risoto, consegue virtualmente fazer todas as etapas que são necessárias para que haja o resultado, que é aquele risoto, nas receitas mais dignas de chefes italianos, mas você nunca fez o risoto. Então, se você não experimentou, se você não criou a sua experiência, você não aprendeu a fazer risoto. Você recebeu um certificado e adquirir um conteúdo. Então, para que a gente venha a aprender a fazer a sedação, ela é uma experiência que precisa ser conduzida por um mentor. E para isso, você precisa que essa experiência tenha uma prática clínica em paciente. Então, um curso online, exclusivamente online, vai lhe entregar conteúdo, mas não vai lhe entregar aprendizado. Então, voltando à hipótese do presencial e online, parte teórica online, sim, por que não? E outra parte presencial, aí nós vamos entrar nos méritos do como. Nesse como, a gente precisa entender aonde está o caminho seguro e aonde estão ofertas perigosas no mercado da sedação e odontologia no Brasil. Então vamos a elas. Na hora que eu falo de ofertas perigosas, eu estou criando nos meus critérios o que é para eu não escolher. Então, ofertas perigosas no ensino da sedação via inalatória. Workshop sem atendimento de pacientes, com ou sem venda de equipamentos. Então, no mercado, nós estamos tendo cursos que não trazem prática em paciente, trazem um workshop de atendimentos. Você aprende a montar um equipamento, você faz a sedação inalatória num colega e recebe essa sedação inalatória de um colega de turma, e assim se dá por resolvida a prática clínica. Não existe a prática em paciente. E, por muitas vezes, o curso de sedação, na verdade, é um credenciamento num determinado equipamento. Fabricantes, vendedores, fornecedores de fluxômetros, equipamentos de sedação para o mercado oferecem cursos que, na verdade, não te dão critérios para escolher equipamentos. Eles te vendem o equipamento que eles comercializam, que eles entregam ao mercado, e na dinâmica da venda, eles te oferecem um curso de minuto, que seria, mal comparando, um credenciamento, aonde há esse workshop, aonde você ceda o seu colega lhe ceda, e não existe a prática em paciente. Então, são perguntas que você deve fazer antes de adquirir um curso de sedação inalatória. Vai ter prática de pacientes? Quantos pacientes nós vamos atender? Porque na lógica de países que já têm esses critérios, e aqui, na época da condução da Resolução 51/2004 do CFO, estava dito que cerca de 40% da carga horária do curso seria de prática clínica em pacientes. E, continuando, então,
nessa, nesse caminho da oferta perigosa, a gente diz o não e diz por que não. Então, já expliquei que não é seguro aprender qualquer experiência que envolva uma ferramenta tecnológica que envolva a prática, o exercício, sem que haja um mentor onde lhe apresente esta mentoria na prática clínica, na arena de resultados. E os equipamentos? Entendemos assim, e eu acho que é um critério único para todos, você só pode adquirir um equipamento com razoável investimento na medida que você já tem o curso, para que você crie os seus critérios para a compra do seu equipamento. E esses critérios são obtidos a partir do aprendizado de um curso onde haja prática clínica em pacientes, além do workshop de equipamentos e do workshop de experiência com a sedação inalatória entre você e seus colegas de turma. Então, por vezes, em outras áreas da odontologia, você pode estar se credenciando num outro equipamento, como um laser ou um escaneamento, um scanner, e quando você acaba o curso, você conclui, a partir de critérios que você adquiriu, que não seria aquele o equipamento ideal. Então, ideal é que você faça um curso que não te atrele à compra do equipamento, que essa compra do equipamento venha a partir dos critérios que você atingiu como homem que aprende, homo dicens. Então, continuando, na hora que você começa, então, a pensar, começa não, já sabe que o curso tem que ser presencial e online, sai das ofertas perigosas e pensa no caminho seguro. O caminho seguro é o atendimento de pacientes com acompanhamento, na média, de um professor para cada 3 alunos e sem a venda de equipamentos. Então, esse é o caminho seguro na compra, na aquisição de um curso de sedação inalatória, que venha a ser com atendimento de pacientes aproximadamente 40% da carga horária estabelecida pelo CFO, que tenha um professor para cada 3 alunos e não haja venda de equipamentos nesse momento. Podemos ter no ensino da sedação inalatória até 2 fármacos, sendo um titulável. Então, você pode aprender, por exemplo, o uso da sedação inalatória adicionado, acrescentado do uso, por exemplo, do midazolam via oral. Então, você aí vai ter uma carga horária um pouco acrescida da resolução do CFO, de aproximadamente 100 horas, com os 40% da prática clínica, mantendo os 40% da prática clínica. Então, aqui nesse momento, a gente está falando sim da certificação através das normas do Conselho Federal de Odontologia. 51/2004 é a resolução do Conselho. Você pode também ler essa resolução na íntegra para saber o que deve conter um curso de sedação por via inalatória. Certificado, não vejo problema, a maioria dos cursos conseguem através de uma universidade. O importante não é se você vai ter o certificado no final, isso importa também. Mas além de obter esse certificado, então, se esse curso está registrado e recebe a certificação através de uma universidade, de uma instituição de ensino, é saber se além disso você vai conseguir aprender a técnica de sedação inalatória, como é a sua pretensão. Então, eu acho que dessa forma nós criamos critérios para que você possa entender como você chega a escolher um curso de sedação inalatória. Repetindo o final, então, o caminho seguro seria o atendimento de pacientes com acompanhamento de uma média de um professor para cada 3 alunos e sem a venda de equipamentos, podendo aprender mais de um fármaco com esse fármaco titulável, que é o óxido nitroso por via inalatória, numa carga horária em torno de 100 horas, com 40% de prática clínica. Agora nós vamos voltar. Já sou habilitado em sedação inalatória, sei que esse é o melhor caminho para iniciar a minha trilha de aprendizado em sedação e odontologia, e aí então eu agora vou pensar em escolher a estratégia multimodal. Eu estou sentindo que falta mais ferramentas, que a inalatória com apenas um outro fármaco por uma outra via
está sendo insuficiente na minha prática clínica. Então, eu vou buscar as possibilidades, o que tem disponível no mercado hoje, na odontologia, para o ensino da estratégia multimodal. Então, o ensino da estratégia multimodal, a partir do momento que você já está habilitado em sedação inalatória, o começo seguro é por uma via titulável, aprender uma via titulável através de prática clínica em paciente. Então, agora eu vou para a mesma pergunta. Presencial e online ou só online? Caímos no mesmo modo de identificação do que é um aprendizado. Só online, eu não vivi a experiência, eu não escolhi um mentor, eu estou adquirindo protocolos, adquirindo conteúdos pela internet que não se tornaram uma experiência de fato. E eu não lhe convidaria, não lhe ofereceria nenhum conteúdo nesta linha se eu não lhe entregasse neste mesmo curso, neste mesmo pacote, a garantia de que você vai ter a prática clínica mentorada por nós, no caso do Grupo Nitro. Não é necessário que a escolha seja essa, mas o critério de escolha é um curso que me ofereça o aprendizado de várias vias e fármacos, sendo sempre um titulável, que eu possa fazer essa associação entre vias e fármacos, sempre priorizando uma via titulável, e que eu tenha, nesse curso, uma carga horária que me permita, mais ou menos aproximadamente 40% do volume de informação vindo na prática clínica, através de imersões de aulas presenciais com atendimento de paciente. Nesse caminho, se nós já sabemos que o caminho também para a estratégia multimodal é presencial e online, agora eu tenho que buscar mais critérios. Bom, se o curso é exclusivamente online, não tem nenhuma condição de eu pensar em escolher. Eu já tenho critérios e já tenho argumentos para mim para saber que eu, num curso online, eu não estou numa opção segura quanto ao aprendizado da sedação em estratégia multimodal. Então, eu vou buscar mais alguns critérios que me tragam a razão de aprimorar, refinar a minha escolha. Então, se eu quero fazer a estratégia multimodal, eu vou saber, através desse curso, quantos fármacos e quantas vias serão informadas, serão ensinadas a partir do momento que eu faça aquela escolha. Então, na hora que eu penso em quantos fármacos e quantas vias, eu prossigo, então, criando alguns critérios. Com relação a esses critérios, vale uma informação. A partir daqui, da estratégia multimodal, não existem normativas no Brasil. O Conselho Federal de Odontologia só olhou e criou a normativa da sedação inalatória com óxido nitroso, com a mistura óxido nitroso e oxigênio. Então, não temos parâmetros oficiais com relação à carga horária, com relação à prática clínica, com relação a vias e fármacos. O que temos relaciona-se à sedação inalatória. Então, a partir daqui, nós temos a certeza, por lei, que podemos fazer a sedação, mas nos falta critérios determinados pelo Conselho que coloquem regras no mercado, como foi o caso da inalatória. A carga horária mínima é 96 horas para ensino da via inalatória, com 40% de prática clínica, é mais ou menos o que estava sendo visto anteriormente, e suporte básico de vida e emergências médicas, workshop teórico e prático. Isso está incluso também na sedação inalatória. Mas vamos prosseguir aqui com a estratégia multimodal. Nós vamos falar em vias e fármacos porque em países como os Estados Unidos e a Nova Zelândia, a gente tem alguns critérios para esse ensino, para quem não faz a formação em dentista anestesista, que é uma residência de 2 anos, etc, etc, enfim. Então, eu sou um dentista que não tenho a formação em dentista anestesista, mas desejo aprender mais sobre a sedação. Então, na maior parte dos cursos, eles colocam a condição de fármacos, não muito importando a via, mas escolhem até 2 fármacos para você fazer o aprendizado, sempre com a via titulável,
No caso dos Estados Unidos e da Nova Zelândia, eles priorizam a via venosa, mas com a quantidade de fármacos e carga horária. Então, é mais ou menos assim que funciona. Se você está aprendendo até o uso de 2 fármacos com uma via titulável, a carga horária versa em torno de 100 horas, com 40% de prática clínica. Se você está aprendendo a usar até 4 fármacos com uma via titulável, nós estamos falando de uma carga horária mínima de cerca de 200 horas, com 40% de prática clínica. Estamos desenvolvendo o raciocínio a partir de parâmetros que nos forneceram essas diretrizes que já existem em países que já usam a estratégia multimodal, que nesses lugares já tem algum norte, alguma posição dos conselhos ou das sociedades que determinam uns parâmetros para que isso possa acontecer. Então, até 4 fármacos com uma via titulável, uma carga horária mínima de 400 horas com 40% de prática clínica. Se você está falando de mais de 4 fármacos com uma via titulável, aí nós estamos falando de uma carga horária mínima de 300 horas, com 40% de prática clínica. Certificados, nesse caso, só podem ser de pós-graduação via MEC. O reconhecimento por hora é do MEC em relação a esse curso que você pretende fazer. Então, nós estamos falando de cursos aonde nós temos a estratégia multimodal, presencial e online, com conteúdo online e conteúdo presencial, aonde nós vamos ter critérios de escolha a partir do número de fármacos que é ensinado nesse curso e a carga horária que é dada com a sua proporcionalidade de carga horária de prática clínica. Então, criando esses critérios, eu acho que você está em condição de percorrer o caminho que eu percorri. Vá lá no Google, vá no Instagram, coloque as suas palavras de busca em relação ao que você quer aprender em cursos de sedação no Brasil. Vá olhando para esses potenciais mentores seus e vá fazendo as suas escolhas através desses critérios. Vá fazendo as suas perguntas e vá ali selecionando qual é a opção mais segura para você continuar, dar continuidade ao teu aprendizado, sabendo que no final dessa trilha, seja na sedação inalatória, ou seja na sedação na estratégia multimodal, nós temos que ter o suporte básico de vida com parte de workshop prático e parte teórico. Então, além das perguntas que estão aqui no fluxograma, não esqueçam de abordar a questão do suporte básico de vida, o conceito de socorro, que para nós é onde começa todo o aprendizado de sedação. Então, não abram mão no tal caminho seguro de ter o workshop, outra pergunta que deve ser feita. Esse curso tem o workshop de suporte básico de vida? Quantas horas tem de prática e quantas horas tem de teórica? Essas informações vão lhe dar condição de fazer a sua escolha. Então, espero ter de verdade ajudado a vocês a criar critérios para que vocês possam percorrer as vias de aprendizado em sedação e odontologia. Você quer investir, mas você precisa ter critérios antes de fazer a sua escolha. Eu acho que os critérios foram bastante didaticamente divididos e esclarecidos nessa conversa que acabei de ter com vocês. Qualquer dúvida a mais, qualquer coisa que vocês queiram saber, estamos à inteira disposição de vocês aqui no Grupo Nitro. Nós não precisamos ser a escolha de vocês, mas nós queremos que vocês tenham critérios para fazer as suas escolhas, porque não existe caminho fácil, não existe conquista fácil para resultados extraordinários. Então, estamos aqui à disposição de cada um de vocês, com o tempo que podemos e queremos dedicar ao propósito da sedação, que com certeza é o único e grande caminho para a inclusão em odontologia no Brasil. Obrigada pela tua atenção, espero que você tenha chegado até aqui. E se você chegou até esse final, eu acho que você já sabe como escolher. Eu tenho certeza que você já sabe como escolher um curso
para você começar a fazer sedação.